E aí, pessoal do Megaluno, vamos para mais uma aula de Sociologia. Vamos estudar agora o Auguste Comte, que é conhecido como o pai da física social, e vamos saber o porquê disso. Então, Auguste Comte viveu em uma época marcada pelas grandes transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa em decorrência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Como nós vimos em uma aula anterior, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram momentos históricos que contribuíram com o surgimento da sociologia, justamente porque elas provocam essas transformações na sociedade e surge então a necessidade de observar, analisar e identificar essas transformações. Uma questão que às vezes aparece em provas, em vestibulares, é essa, né? O Auguste Comte foi influenciado pelas teorias de Condorcet, sua principal influência intelectual. E aqui nós temos uma foto do Auguste Comte. Como que o Comte chega nessa ideia de física social? Como ele elabora isso, né? De onde surge essa ideia? Bom, da mesma forma que existem ciências exatas e biológicas que são responsáveis por desvendar as causas dos fenômenos naturais e explicar os fenômenos naturais, poderia existir também uma física social, a sociologia, uma ciência da sociedade, para observar de forma científica os fenômenos sociais. Inclusive, em uma hierarquia de ciências ou de disciplinas, o Auguste Comte coloca a física social no topo da hierarquia. Então, nós já podemos ver a importância que a sociologia teria para a sociedade, visto que o indivíduo, para se desenvolver, ele precisa realmente conhecer a sociedade em que ele vive e os grupos para se desenvolverem também. Então, nós temos essa relação aqui de como teria surgido a ideia de física social. É uma analogia que o Auguste Comte faz com as ciências exatas e com as ciências biológicas. Para o Comte, é importante que se frise, toda ciência, seja ela exata, biológica ou social, toda ela tem que ter objetividade. Então, isso não seria diferente com a sociologia. A sociologia tem que ser uma ciência objetiva. Um aspecto fundamental do conhecimento positivo reside no fato de que a previsibilidade é a finalidade de toda e qualquer ciência. Ver para prever é o lema da ciência positiva. Com isso, o Auguste Comte quer dizer o seguinte, que a sociologia ela é fundamental para analisar a sociedade e conhecer as causas e os motivos dos fenômenos sociais e dos problemas sociais. Então, ela serve justamente para isso, para promover essa previsibilidade, que é a finalidade de toda e qualquer ciência. E continuamos. Sendo assim, a previsibilidade científica transforma-se no principal aliado do desenvolvimento tecnológico. E o estado positivo corresponde ao estágio mais avançado da técnica e da ciência, no sentido de exploração da natureza pela humanidade. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais a sociedade é explicada, quanto mais o indivíduo, o homem, consegue explicar as causas existentes na sociedade, dos fenômenos, as transformações, mais essa sociedade consegue alcançar o desenvolvimento tecnológico, mais ela consegue avançar tecnicamente e mais ela consegue avançar cientificamente. No entanto, é importante que se faça um comentário aqui. O Auguste Comte, ele diz sim que uma das funções da sociologia é analisar os fatos sociais e identificar as causas, descrevê-las. No entanto, a sociologia não deve se limitar a isso. A sociologia também tem uma outra função, que é a função de propor normas de comportamento. Então, a sociologia poderia analisar a sociedade, identificar as causas dos fenômenos sociais e também propor normas de comportamento para o desenvolvimento social. Logo, o lema do positivismo ele aumenta. Em vez de ser ver para prever simplesmente, ele seria ver para prever e continuaria a fim de
prover, que é o lema completo do positivismo, como você pode ver aí no vídeo. Comte desenvolveu a lei dos 3 estados, segundo a qual a humanidade passa por 3 estágios de evolução social. O primeiro estágio que o Comte reconhece é o teológico. Então, nesse estágio teológico, os seres humanos explicam os fenômenos por meio dos deuses. Quer dizer o quê? Quando o indivíduo olha para algum fato social, algum fenômeno, alguma causa da natureza, inclusive, e se pergunta o porquê, a resposta sempre vem, porque os deuses quiseram. Então, a ideia sempre se centraliza no poder dos deuses. No entanto, é interessante nós destacarmos que, para o Comte, o estado teológico se divide em 3 subestados, que é justamente o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. O que é o fetichismo? O fetichismo é aquele estado em que o homem confere vida, ação e poder sobrenatural a seres inanimados e a animais. Então, quando ele reconhece um poder sobrenatural em seres inanimados e naturais, isso é fruto do fetichismo. Já o politeísmo, né, a atribuição a diversas potências sobrenaturais ou deuses certos. Então, existem aí a questão dos deuses que vão influenciar o homem com relação às suas motivações, os seus vícios, suas virtudes, dentre outros. E o monoteísmo, que é quando se desenvolve a crença num único Deus. Bem, após passar pelo estado teológico, a humanidade alcançaria então o estado metafísico. Veja que ela está aqui evoluindo, né? Está passando de estágio. Os seres humanos explicam os fenômenos por meio de ideias filosóficas. Esse estágio metafísico, ou estado metafísico, é também o estado abstrato. Também pode ser chamado de estado abstrato. Por quê? Porque as causas primeiras elas são substituídas por causas mais gerais. Tá? O que se busca, então? Buscam entidades abstratas, ideias. Logo, a natureza e a causa dos acontecimentos sempre são respondidos com ideias, ideias abstratas. Tá? Esse estágio é o estágio intermediário. Só que quando a sociedade realmente evolui, quando ela encontra ou aliás, quando ela encontra o estágio evoluído ou estado evoluído, é porque ela alcançou o positivismo. Então, o estado positivo ou científico é aquele em que os homens explicam os fenômenos por meio da ciência, sendo o terceiro o momento de maior desenvolvimento do conhecimento humano, que corresponde ao momento das sociedades industriais. Então, nesse momento aqui, o homem já não vai mais atribuir o seu conhecimento ao poder dos deuses ou simplesmente às ideias metafísicas. Não, agora todo conhecimento surge da ciência. O homem, então, nesse estado, ele tenta compreender as relações entre as coisas, os acontecimentos, através da observação científica, do raciocínio. E, para isso, ele formula leis. Portanto, o homem não vai mais procurar conhecer a natureza íntima das coisas de uma forma abstrata. Agora, ele utiliza o pensamento racional. Quando ele quer descobrir alguma causa natural, ele recorre às ciências naturais e, para descobrir as causas sociais, recorre à ciência social, no caso, sociologia. Então, nós temos aqui a ciência como elemento regulador das sociedades, é ela que regulamenta, né? É ela que promove o progresso científico. E essa ideia do positivismo chega ao Brasil no século XIX e vai influenciar o republicanismo. Os republicanos eles vão adotar a ideia do positivismo, que quem traz essa ideia é o Benjamin Constant, um republicano brasileiro. O Benjamin Constant traz essa ideia para o Brasil e ajuda, então, a surgir esse lema do republicanismo, ordem e progresso. Então, o lema da nossa bandeira é totalmente positivista, ordem e progresso. O Brasil republicano tem a seguinte ideia: ao iniciar, então, esse Estado brasileiro, esse novo Estado brasileiro, ele não se fundamenta em ideias teológicas e nem em ideias metafísicas, mas em ideias positivistas, já típicas de um Estado em pleno desenvolvimento. Então, nós tivemos aqui mais um conteúdo de sociologia.
analisando de forma resumida, porém os pontos realmente importantes, do Auguste Comte, e fica aí a ideia, então. Auguste Comte foi o grande criador da sociologia e esse estudo dele representa as origens da sociologia.